Olá pessoal, tô de volta aí para essa aula de exercício que eu tinha prometido. Vou resolver uns 2 ou 3 exercícios aqui. Os exercícios são longos realmente, eu estou fazendo bem passo a passo. Primeiro eu quero falar com vocês sobre uma questão de simetria, que ela pode aparecer em alguns problemas. E que é bom, se você tem essa noção de simetria, você consegue reduzir aí o trabalho e o tempo na hora de resolver certos problemas. Suponho que eu tenha duas cargas iguais aqui. Aqui e aqui. Depois a gente vai brincando com isso aqui. Eu quero saber, por exemplo, qual que é o campo elétrico num ponto P. Qual que é o, qual que é o padrão que a gente vem fazendo para poder determinar, então, o campo elétrico. Lembra que o campo elétrico é um vetor. O campo elétrico é um vetor e ele é sempre dado pela linha, ele sempre fica na linha que une a carga e o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Lembra que o que eu quero calcular aqui é o campo produzido pelas duas cargas. Esse aqui vai ter um campo, essa carga vai ter outra, aí eu vou ter dois vetores, vou fazer a resultante desse vetor e eu tenho um campo elétrico resultante, certo? Tá, agora, então suponho que eu tenho essa linha aqui une os dois. Essa distância aqui eu vou falar que é a mesma. A figura não está aparecendo muito, mas vou falar que é a mesma distância de aqui e aqui. E agora, se a gente olhar para o campo de cada um, suponha agora que ambas são positivas. Então, ambas são mais que. Mais que. Tá. O que a gente tem que fazer? A gente já fez a linha que une os dois pontos, né? Agora a gente vai ter que olhar se a carga é positiva ou negativa. Lembra? Carga positiva é saindo da carga, o campo elétrico, né? Então sempre saindo da carga. E carga negativa é sempre entrando na carga, o campo elétrico, né? Sempre sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então isso que vocês têm que saber. Sem isso aqui vocês não resolvem nenhum problema. E então, como que é positivo, né? Então ele vai estar para cá. E aqui também vai estar para cá, porque é tudo saindo, né? Opa. Agora, o que vocês esperam que vai acontecer aqui, se a gente considerar a simetria do problema? Olha só. Essa carga está empurrando, né? O campo elétrico estaria para cima e para direita. Para cima e para direita. Agora, o dessa carga aqui tá para cima e para esquerda. O que vocês acham que vai acontecer com uma dessas direções? Bom, quando eu faço a resultante, essa aqui vai ter uma resultante para cima, lembra que a gente vai projetar ele, né? Então ele vai ter uma componente para direita e para cima, né? Para direita e para cima. Aqui também, para direita e para cima. Agora, olha o que acontece. Isso aqui eu vou fazer mais passo a passo, mas depois a gente já faz mais direto, hein? Direita para cima, para esquerda para cima. Se as cargas fossem diferentes, né? Ou a distância, ou os dois, né? Fossem diferentes, aí eu teria que fazer tudo que eu venho fazendo, normal, achar as duas componentes, a resultante em X, a resultante em Y e tudo mais. Agora, como as cargas são iguais e as distâncias são iguais, eu tenho certeza que essa componente aqui vai se anular com essa, tá para a direita e tá para a esquerda, elas vão ser iguais, então nem preciso calcular. E eu sei que essas duas que vão sobrar para cima, as duas que sobrar para cima, essa e essa, né? Cada um vai sobrar só para cima, porque o para a direita cancela, elas são iguais. E elas se somam, vão ser iguais, estão na mesma direção. É como se fosse duas vezes, então, o campo, o campo vertical de apenas uma delas. Então basta fazer uma dessas, eu sei que a resultante seria simplesmente duas vezes o campo dessa única carga aqui, para cima. Duas vezes a componente vertical dela, né? Por que duas vezes? Né? Porque ela tem uma e a dessa é igual, então basta fazer
para uma só e multiplicar por 2. Tá vendo tanto de tempo que você acaba economizando ao resolver o problema dessa forma. Então, se você procurar simetrias, muitos problemas vão contar, principalmente quando a gente estiver fazendo campo elétrico de figuras carregadas, né, eu tenho lá um disco carregado, um anel carregado, a gente vai estar utilizando muito essa questão de simetria. Então já comecem a olhar aqui e enxergar o que está acontecendo aqui com essa simetria. Suponha agora que ao invés de duas cargas positivas, eu tenha uma positiva e uma negativa. Se eu tenho uma positiva e uma negativa, por exemplo, aqui se aqui fosse negativo, a gente também consegue encontrar alguma coisa de simetria aqui, vamos ver. Então, essa aqui continua positiva, então ela continua saindo da carga, então esse aqui está certo. Agora, essa aqui vai ter que trocar de lugar, né? Tá vendo que ela é negativa? Então tá entrando na carga, né? Então, o que eu faço? Eu apago esse aqui e vou colocar agora o campo entrando na carga. Então ele vai estar nessa direção. Agora, novamente, vamos achar as componentes de cada um deles, certo? Como as distâncias são iguais, o que a gente vai ter? Vou mudar a cor aqui, para não ficar muito carregado. Então veja, essa daqui, esse negócio aparece toda hora. Essa menos Q, então agora ela ficou para baixo, então ela vai ter uma componente que é para baixo e uma componente para direita, para esquerda, desculpa. Agora essa daqui vai ter uma componente para cima e uma componente também para esquerda, certo? Então cada um, né, que não sempre todo vetor que não está em cima do eixo sempre vai ter. Se é bidimensional, ele tem duas componentes. Se é tridimensional, vai ter três componentes, né? Posso projetar em três eixos, né? Agora aqui a gente está projetando em dois só. Então eu vou ter sempre o eixo x e o eixo y, uma componente vertical e horizontal. Nesse caso, o que está se cancelando? É a vertical ou a horizontal? Olha, a horizontal eu tenho duas para a esquerda. Então, elas se somam. Já a vertical, essa aqui cancela com essa. Então, eu posso dizer que o campo elétrico vai ser simplesmente duas vezes a componente horizontal de uma delas só. Que eu sei que a outra vai dar igual. Então, basta fazer um e eu sei que eu vou ter duas, né? Não ficou aqui na imagem, não ficou igual, mas é igual por quê? Porque a distância é a mesma. E as cargas são a mesma, só muda o sinal. Então, essa é a simetria do problema que faz com que a gente consiga resolver o problema de uma forma muito mais simples, economizando um bocado de tempo, tá? Então, fiquem atentos a essas simetrias para vocês verem se... Lembra disso, tem que ser a mesma distância, a mesma carga. Se aqui fosse 2Q, pelo menos 2Q, já não valia. Aí você teria que fazer, tudo bem? Claro que daria para ver que como é 2Q, que teria duas vezes o campo desse, então seria 3 vezes, né? Mas tudo bem. Aqui é o suficiente, se você ficar de olho nisso aqui, você já economiza um bom tempo nos problemas futuros. Ok? Tá, então vou pausar aqui, já vou voltar com o problema proposto, um pouquinho mais elaborado, para a gente começar a resolver então, que foi só para poder... comentar sobre essa questão da simetria com vocês. Eu vou ver se eu incluo também uma simetria aqui pra gente já resolver nesse problema. Só um segundo. Bom, estou aí de volta então com o problema. O problema basicamente, ele tem então o ponto P, que é onde eu quero o cálculo do campo elétrico, né? Eu tenho aqui uma carguinha mais Q, uma carguinha que ela é menos Q, desculpa, aqui eu quero mais Q também, tá? Nesse problema eu quero mais Q. Então vou voltar aqui, mais Q também. Bom, não vou colocar o mais, não tem implícito que está positivo aqui, é porque não tem, é porque é positivo. E o 3Q.
Agora eu quero saber, basicamente, qual deve ser a carga Qzão colocada na origem, de tal forma que o campo elétrico no ponto P seja nulo. Então supor que eu fixei essas carguinhas aqui, ó. Vou lá, preguei elas aqui nessas dimensões, aqui D também, D, e aqui é 2D. Dê um valor qualquer, que é um valor qualquer, eu não vou dar número, vai ser letras, a gente vai fazer essa conta em letras. Tá. Eu quero saber então, se eu vier aqui colocar uma carga no centro, qual deve ser o valor dessa carga para que o campo elétrico no ponto P seja nulo. O que quer dizer isso? Se eu colocar uma carguinha nesse ponto P, ela não vai sofrer uma força, porque o campo elétrico ali é nulo. Bom, então como é que a gente começa? Primeiro, vamos colocar então, vamos usar já da simetria do problema, né? A gente já sabe que, como essa é mais que, essa é positiva, né? Ela vai ter então uma força que é um campo elétrico, desculpa, que é saindo da carga. Essa aqui também é positiva, vai ter um campo elétrico saindo da carga. E aqui a gente já sabe que as componentes horizontais, eu vou chamar de, vamos numerar aqui. Deixa eu numerar essas cargas. Aqui é a 1, aqui é a 2, aqui é a 3 e essa é a 4. Só para numerar. Tá. Então aqui seria o E1, campo elétrico 1, né, porque eu dessa daqui, né? Aqui é o campo elétrico E2, que é dessa daqui. E2, vetor. E eu já sei por simetria que as componentes horizontais elas vão se cancelar. Então eu tenho que E1x e E2x, elas se cancelam. Acho que deu ruim. Pagou errado. Então elas vão se cancelar, porque a distância é a mesma, né? Então não tem por que elas não se cancelarem. Então vai sobrar apenas a componente E1y, E1y e E2y, só que elas vão ser iguais também. Eu sei que E1y vai ser igual a E2y, né? Então, E2y. Basta eu calcular o de um deles. Basta eu calcular um de deles e pronto. Então, eu vou falar que o campo elétrico, a soma desses dois campos elétricos é simplesmente 2 vezes o campo elétrico da E1, por exemplo. Que ele é só na componente Y, né? Não tem componente X que ela se cancela. Tá, então tá claro que essa componente X se cancela, eu vou até apagar ela aqui, para não ficar carregado o nosso problema. Beleza. Então eu sei que só vai sobrar a componente Y. Agora, o que mais que eu tenho de forças aí? Eu tenho, agora, devido a essa daqui, a 3Q, ela é positiva. Se é positiva, o campo no ponto P tem que ser saindo da carga. Então eu vou ter mais uma componente, que é o E3 aqui, que vai ser, só que esse é só para cima já, né? Aqui ficou para cima essas duas, mas foi por conta de simetria. Cancelaram as componentes horizontais. Então tá aqui. Agora, por último, eu tenho da A4, né, que é a que eu quero calcular. Eu quero saber a carga dela para calcular para que o campo elétrico seja nulo. Só que pensa o seguinte: para onde você acha que ela vai estar? Né? Se eu falar que isso aqui é positivo,
Se essa carga é positiva, eu tenho um problema, porque eu nunca vou conseguir zerar esse campo elétrico. Vocês conseguem enxergar que se aqui for positivo, o campo elétrico no ponto P nunca é nulo? Por quê? Bom, porque se aqui for positivo, se essa carga aqui for positiva, o campo elétrico dela é saindo. Aí eu vou ter outro campo aqui também nessa direção. Vai ficar tudo para cima. Se é tudo para cima, a resultante vai ser para cima e não tem como ser zero. Para poder algo ser zero, tem que ter algo para cima e algo para baixo. Ou algo para direita e algo para esquerda. E igualar os dois lados e pronto. Aí eu tenho zero. Agora, nesse caso aqui não dá. Então a única forma disso ser possível já é saber que o sinal da carga Q tem que ser o inverso da carga Qzinho. Então vou chamar aqui de... Eu vou falar que ela é... Eu já sei que ela é negativa. Vou botar para cá. Eu sei que ela é o inverso, né? Então eu vou assumir que ela é negativa. Veja, eu estou assumindo se ela é negativa, assumindo que o Qzinho é positivo. Então ela tem que ser o inverso. Se o Qzinho for negativo, ela tem que ser positiva. Ela tem que ser o inverso do Q. Então a carga... Vamos colocar a pergunta aqui. Vocês passam para frente. Eu vou formular a pergunta. Qual deve ser o valor de Qzão em função de Qzinho e D? Por que em função de Qzinho e D? Porque Qzinho e D eu não dei os valores deles, né? Qzinho e D eu chamei de Qzinho e D, então vai depender deles. Vou falar, a carga é 2 vezes Qzinho dividido por D ao quadrado, alguma coisa assim. Entendeu? Então a gente tem que determinar o Qzinho em função de Qzinho e D, porque a gente não está jogando números, a gente está simplesmente com letras. Para que o campo elétrico a gente sempre chamar de Q resultante no ponto P seja nulo. Certo? Então a gente já viu qual que é a primeira observação. Desculpa. Percebemos. É muito grossa essa caneta. Percebemos que o sinal de Qzão deve ser oposto ao sinal de Qzinho. Sinal é em termos de carga positiva ou negativa, né? Tá, tem que ser oposto. Então já vou colocar, eu sei que ele tem que ser oposto, no final sempre vou ter que ter vai ter que aparecer um sinal negativo. Ela vai ter que ser negativa. Professor, mas como é que eu faço isso direto? Tem como fazer direto sem eu ter que assumir? Eu vou assumir. Tem. Olha só que interessante. Vou assumir tudo positivo. Vamos supor que eu nem sei disso, não sei nada, eu não estou assumindo nada. Eu vou deixar tudo positivo. Qzão, Qzinho. E aí o que vai acontecer? Olha só. Devido a essa carga aqui, eu estou assumindo que é positiva, não vai ter uma força para cima, né? Porque estou assumindo que tudo é positivo, então vai ser para cima também, tudo bem. Mas matematicamente, se eu fizer isso, eu vou chegar que ela é menos alguma coisa vezes a carguinha aqui. Então não precisa nem de assumir isso. Então eu vou deixar do jeito que está, simplesmente. Só comentei com vocês que a gente vai chegar nesse resultado, né? E eu vou mudar a cor aqui. Vou botar, deixa eu ver aqui, roxo o dele, o do Qzão. Esse negócio enche o saco. Essa nova função. Agora sim eu tenho que ter mais grossa. Então eu vou assumir que deixar que tudo é positivo mesmo. Então se ela é positiva, vai estar para cima. Professor, mas e agora o que vai acontecer? A gente vai chegar matematicamente
Aqui é o E4. E4, aqui tem um E3, tem uma setinha que eu esqueci. Pronto. E agora, o que eu tenho que fazer? Basicamente, eu tenho que calcular o campo E resultante, né, que vai ser um ERX, um E resultante X na direção I chapéu, mais um E resultante Y na direção J chapéu. Isso aqui eu quero que seja zero, zerão mesmo. Bom, a gente vai ver que não vai ter componente X, né? Nesse caso, não tem componente X, porque a gente viu que só sobrou vertical, né? As horizontais aqui elas já se cancelaram, só sobrou tudo na vertical. Então vai ser só um campo elétrico na direção J chapéu. Queremos isso aqui. Queremos isso. E lembra que isso aqui, os componentes X se cancelam, como a gente viu pela simetria. Se cancelam do problema. Beleza? Então, lembra que eu falei para você? O desse daqui vai dar exatamente igual desse. Então, basta fazer um deles. Porque agora eu tenho quatro verticais. Eu tenho desse, que é igual ao desse. Então, olha lá, a componente vertical dos dois, ó, tá aqui. Deixa eu ler uma amarelinha aqui, mas muda o trem. Aí, tá aqui o componente Y, tá, e tá tudo pra cima. Só que como que eu acho essa componente E1Y aqui? Basta eu achar um deles, lembra que é igual. Mas como que eu encontro? Do mesmo jeito que a gente já vem fazendo. A gente precisa de ângulo, né? A gente precisa de um certo ângulo para poder projetar e achar o EX e o EY. Então, esse ângulo aqui, que é o mesmo desse aqui, como que a gente determina? A gente tem que lembrar o quê? Eles vão ser iguais, que eu tenho que achar sempre pela geometria do problema. A geometria tá aqui nesse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que vai me dar a geometria do problema. Na verdade, a metade desse triângulo. Agora, eu tenho que dar um jeito de passar esse ângulo aqui, que eu coloquei no vetor, aqui para dentro, na geometria, né? Achar alguma semelhança aí. E, de fato, aqui, olha só. Esse θ aqui não é o ângulo entre o campo elétrico e a horizontal? A linha do campo elétrico e a horizontal? Então, basta continuar. A linha do campo elétrico. Olha só. A linha desse campo elétrico, que é toda essa linha aqui, ó. Toda essa linha. Com a horizontal tem que ser θ, certo? Então, acompanha comigo. Se nesse triângulo aqui, o ângulo θ, né, foi entre essa reta e a horizontal, continua sendo da mesma forma daqui. O ângulo entre essa reta do campo elétrico e a horizontal tem que ser θ também. Né? Mesmo jeito. Ou, só lembrar que elas são opostos. Na verdade, aqui eu posso pensar tanto aí, né, quanto aqui, ó. O ângulo entre essa reta do campo elétrico e a horizontal, que também é θ. Que eu posso pensar em θ aqui também. Eu quero colocar o θ dentro da figura, da geometria, para ficar mais fácil. Então, aqui para eu formar esse triângulo aqui, né? Então, o ângulo entre essa linha aqui e a horizontal é θ também. Então, aqui tem que ser θ logo aqui também, né? Porque é o mesmo figura. Bom, então se aí é θ, o que a gente pode dizer sobre o EY? O E1Y, que é igual ao E2Y, né? Aqui.
Nossa, essa função nova de Samsung Note só atrapalha. Olha lá, qualquer coisa ele abre esse trem. Então o E1Y aqui, ele vai ser simplesmente... Deixa eu chegar isso aqui para baixo. O E1Y aqui... Nossa, mas que função chata. Eu desabilito esse trem. Vai ser então... Bom, como o E1Y tá sem o ângulo... Nossa, mas que negócio chato. Tem uma forma de desabilitar isso. Isso é uma função que eles para converter, eu acho, texto. Texto não, como é que fala? Converter o que você escreve aqui, manuscrito em quer ver? Não, agora travou o trem. Olha só. Qual deve ser o valor de Q em função de G e D para que o campo o EE, né? Eu estou errado, não foi muito bem, mas minha letra também não ajuda. O ponto P seja nulo. Olha lá, ele conseguiu, basicamente, ele é legal, é uma função legal. Se ela funcionasse bem, né? Não ficasse toda hora aparecendo em qualquer lugar que eu clico na tela, é legal. Bom, vamos lá. Então, o E1Y, baseado neste ângulo aqui, esse E1Y, ele tá sem um ângulo, né? Tá com um ângulo ou sem um ângulo? Quem tá com um ângulo seria o EX, olha aqui, ó. O EX que estaria com um ângulo. Só que ele vai se anular, então a gente nem considerou ele. Então, o E1Y é E1Y, é o E1, né? O próprio vetor E1, vezes seno de θ, porque está sem o ângulo. Lembrando que o E1Y e o E1, o E2, o E1 e o E2 são iguais, porque é a mesma carga e mesmo tudo. Então basta eu fazer para um, o E2Y vai ser igual, certo? Então no final das contas, deixa eu tirar isso carregadão daqui. E eu vou... Deixa eu fazer ele para cá agora. Então, eu tenho aqui bem torto. Porra. Lento, hein? Fazer uma linha completamente vertical é complicado. Aqui. E não devia ter feito muito no meio isso aqui. Pera aí. Mais no meio. Então, componente X. Vai estar tudo para cima mesmo, né? Naquele ponto. Então, vou fazer aqui uma linha aqui horizontal, o eixo X. E agora, o ponto P que a gente tem em questão, eu vou sair da escala do problema, só para mais simples. E basicamente, então, a gente vai ter três. Tá aqui meu ponto P. E eu vou ter três forças, todas para cima. Então eu vou ter que colocar aqui uma paralela. Eita. Esqueça de desligar essas figuras. Bom, então eu tenho aqui o ponto P. E eu vou ter então 4 campos elétricos para cima. 1, 2, 3, 4. Né? Todos eles para cima. Quais são eles? Um é o E1Y e o E2Y. Os dois aqui, né? Que são iguais. Inclusive são os dois que eu vou deixar. Eu tenho que botar com a setinha igual para ficar melhor. Então esses dois tem que ser iguais, né? Os outros não. Vamos supor
os outros podem ser diferentes. Então, vou botar um para cá e o outro para cá, por exemplo. Esses dois são iguais. Esse aqui é um E1Y. Esse é um E1Y. Esse é o E2Y. E1Y. E2Y. Complicado botar a legenda deles aqui. E o outro é o E3 e o próprio E3 e o E4. Eles podem ser diferentes, né? Depende do valor que a gente vai calcular. E3 e E4. Beleza. Eu quero que a soma vetorial E1Y mais E2Y. No caso, como é vetorial, mas está tudo para cima. Então posso tirar vetor, está tudo para cima mesmo, tudo é positivo. Então vou ter que ter que E1Y mais E2Y mais E3 mais E4 tem que ser igual a zero. Ah, mas professor, o E1Y é igual a E2Y. Então eu vou chamar simplesmente de E1Y. Eu vou falar que aqui, isso aqui é o mesmo que 2E1Y, porque são iguais. Então 2E1Y mais E3 mais E4 tem que ser igual a zero. Então essa é a nossa condição para que o campo seja nulo nesse ponto aí. Tá. Então vamos calcular agora os campos. O E3, o E4, o E1Y. O E1Y a gente já viu que é nada mais é que E1 vezes seno de θ. Ah, vamos calcular o seno de θ? Vamos calcular aqui o seno de θ. Seno de θ pela figura cateto oposto sobre a hipotenusa. A gente tem que calcular a hipotenusa, né? Então vou fazer aqui não. Vamos calcular. Tá bom. Achar seno de θ. A gente tem um triângulo. Como que é esse triângulo? Esse triângulo, basicamente, aqui é 2D, aqui é D. Quanto que vale a hipotenusa? Vou chamar essa hipotenusa de H. Então, H ao quadrado é igual a D ao quadrado mais 2D ao quadrado. O que dá 2D ao quadrado? 4D ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a 5D ao quadrado. Então, H é igual a extrair a raiz dos dois lados, né? Então, fica raiz de 5 vezes D. Porque o D está ao quadrado, ele sai fora da raiz. O 5 não, né? O 5 eu não tem raiz de 5. Vou deixar assim, tá? Raiz de 5D. Vou levar essa raiz de 5 para o final. A gente vai fazer conta sem aproximação nem nada. Vamos deixar do jeito que tá, tá? Então, qual que é o seno de θ? Seno de θ é cateto oposto, que é o 2D, dividido pela hipotenusa, que é raiz de 5D. Tá lá, o negócio da pau de novo. Desabilita esse trem. Mas atrapalha do que ajuda. Dividido por raiz de 5D. Claro que seno e cosseno seno e cosseno não pode depender, né, de nenhuma unidade, né, tem que ser um número, né? Então isso aqui tem que cortar, ó. Claro, né? Igual a 2 sobre raiz de 5. Bom, então esse é o valor de seno de θ. Bom, então a gente tem o valor de seno de θ. E agora vamos determinar então o valor dos campos elétricos. O E1, o E2 e o E1, E3 e E4, certo? Bom, aqui agora é fórmula, né? Qual que é aquela formulinha do campo elétrico? O campo gerado por uma carga que a uma certa distância D, é K,
vezes o valor desta carga, vou chamar de Q0, só para não confundir com nenhuma dessas, dividido pela distância da carga ao ponto ao quadrado. Essa é a fórmula para o cálculo do campo elétrico. Certo? Agora, então vamos começar com o E1. O E1 vai ser K. Eu não vou substituir o valor de K, porque como eu não dei os valores dos outros, não faz sentido substituir o valor de K. Mesmo assim, ele vai cortar. Lembra? Sempre que eu vou somar alguma coisa igual a zero, sempre vai ter termos que a gente vai cortar. Então é bom a gente deixar e ver o que pode cortar. Né? Então o E1 é K. Qual que é a carga do 1? O E1 é o de carga Q, né? O E1 e o 2 é o de carga Q. Então, aqui, ó, esse aqui que é o E1, é de carga Q. E a distância, a gente determinou, né? A hipotenusa é raiz de 5D aqui, né? Então é raiz de 5 vezes D. Já determinou. Hipotenusa. Então, eu vou ter Q1 é K vezes Q dividido pela raiz... é ao quadrado, né? Então é raiz... O que é a raiz de 5? Raiz de 5D ao quadrado é o quê? Porque lembra que a distância lá é raiz de 5D. Aí raiz de 5D ao quadrado é 5D ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é 5 e D ao quadrado é o D ao quadrado. Tá, então eu tenho aqui 5D ao quadrado. O E2. O E2 é o mesmo do E1, eu não vou fazer, que a gente já fez isso aí. Tinha falado. Então agora o E3. O E3 é devido qual? É devido a essa carga aqui. Então a carga é 3Q e qual que é a distância? A distância até o ponto é 2D mais D. É 3D. 3D. Então é K, a carga é 3Q, dividido por 3D ao quadrado. 3D ao quadrado é 9. D ao quadrado é 3D ao quadrado. A distância lá, lembra, olha aqui, aqui é D, e mais essa parte de cima, que é 2D, dá 3D. Quando eu levo 3D ao quadrado, dá 9D ao quadrado. Então tá. Então aqui foi 9D ao quadrado. Então, E1, E3 e E4. O E4 agora. Depois eu simplifico aqui, tá, gente? Que já que eu posso simplificar o 3 com 9, mas depois a gente simplifica. E4. O E4 agora é devido a essa carga que eu quero saber o valor dela. Então eu vou deixar Q mesmo. Então eu vou ter, ó, K vezes esse valor da carga que eu quero saber dividido pela distância. Agora, qual a distância dela? Bom, essa carga aqui está uma distância 2D. Então, 2D ao quadrado é 4D ao quadrado. Agora, o que eu falava? O que eu tenho que... Isso aqui tem que satisfazer, né? Eu tenho que achar o E1Y ainda, que é o... Simplesmente eu pegar o E1 vezes o seno de θ. Então, daqui eu já tiro o E1Y. Um Y que é igual a E1 seno de θ. É igual, então, KQ dividido por 5D ao quadrado vezes o seno de θ. Fica seno de θ, 2 sobre raiz de 5. Né? Tá. Então achei o Y. Agora, o que a fórmula diz? Né? Vou copiar ela, vou até copiar ela aqui. Essa formulinha que a gente chegou nela, de acordo com a figura, né, os vetores. Copiar aqui. Vou colar. Então, baseado nessa equação, o que a gente tem? Que 2 é um Y, então 2 vezes isso aqui tudo, vai ter, como tem esse 2 aqui, vezes esse 2 aqui, vai dar 4, certo? Então, eu tenho 4K
Qzinho sobre... Aqui eu tenho 5 raiz de 5. Deixa quieto aqui. 5 raiz de 5 d ao quadrado. Esse, então, foi o 2e1y. Mas, gente, se vocês acompanharem o passo a passo, vocês vão ver que uma coisa vai levando diretamente à outra. Se você entendeu bem, acompanhou as explicações dos exercícios que eu já fiz até agora, vocês vão ver que tudo tem uma linha lógica de um passo após o outro. Então, assim, é bem tranquilo. Parece muita coisa, mas tudo tem uma linha lógica. Agora, o E3 mais o E3, que é isso aqui, né? Então, eu já vou simplificar. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Então, aqui vai ficar mais KQ sobre 3D ao quadrado, que a gente simplificou com 9, mais E4, que é 4Q sobre 4D ao quadrado. Isso tem que ser igual a 0. Bom, se tem que ser igual a 0, um monte de coisa vai cancelar aqui, né? Vamos ver o que a gente consegue cortar. Tudo foi igual. O que eu tenho igual em todos? Na verdade, só o D ao quadrado e o K, né? D quadrado, tem todos. Não posso cancelar algo que não tem em todos os termos, ó. O D ao quadrado tem em todos. O K tem em todos. O Qzinho tem em todos? Ah, tem nesse e tem nesse. Mas não tem nesse, então não posso cortar. Não dá pra cortar mais nada, né? Então, eu quero isolar o Q. É isso aqui que eu quero isolar. Então, eu vou deixar ele num canto quieto. Ó, sobrou Q sobre 4 de um lado. Então, eu tenho aqui Q sobre 4 de um lado. Vou deixar ele quieto aqui. É igual. Vou passar o resto para lá negativo. O que sobrou desse daqui? Aqui sobrou menos 4 Qzinho sobre 5 raiz de 5. E esse de cá passou para lá também. Como é que ficou? Negativo, né? E o que sobrou depois do corte? Menos Q sobre 3. E agora? Eu tenho que... Como é que eu simplifico isso aqui? Tem que isolar o Q. Tem assim, Q sobre 4. Vou simplificar o lado direito. O que dá para tirar em evidência? Só o Q, né? Menos Q. Tem assim, menos Q, eu tirei em evidência. Ó, eu arranquei menos Q daqui. O que sobrou? Tudo menos, né? O menos Q. Então, sobrou 4 sobre 5 raiz de 5. 5 raiz de 5. Menos não, né? Eu arranquei esse menos Q para fora. Então, sobrou mais aqui, né? 1/3. Nossa, eu não entendi nada. Eu só tirei evidência. Olha só. Aqui eu tirei menos Q daqui e menos Q daqui. Se eu tirei menos Q daqui, sobrou então 4 sobre 5 raiz de 5. Tirei menos Q daqui, sobrou 1/3, né? Positivo, que eu tirei o menos para fora também. Então, ficou assim. E agora, vamos tirar o mínimo disso aqui. Depois eu multiplico esse 4 aqui. Ainda falta passar o 4 multiplicando, né? Mas eu vou tirar o mínimo aqui. Eu tenho lá Q sobre 4 é igual. Bom, menos Q tá quietinho ali. Eu vou tirar o mínimo do que tá lá de dentro, né? Tirar o mínimo, vai sobrar só então uma fração. Bom, é o produto entre elas. Quando você não sabe o mínimo, sempre o produto entre elas dá certo. Não tem nada em comum, é só o produto entre elas. Então eu vou multiplicar, vai ser 5 raiz de 5 vezes 3. Como é que eu multiplico isso aqui, lembra? Você multiplica, se eu tenho aqui 3 raiz de 3 vezes 2 raiz de 4, a gente multiplica esse com esse, né? 3 vezes 2, 6. E aqui se multiplica dentro da raiz. 4 vezes 3, 12. 6 raiz de 12. Seria assim, né? Aqui como um não tem, né? Então eu multiplico, ó, 5 vezes 3, 5 do lado de fora e 3 dá 15. E raiz de 5, né? Agora vamos tirar o mínimo. 15 raiz de 5 dividido por 5 raiz de 5, o 15 por 5 dá 3, né? O raiz de 5 corta, que sobrou 3. 3 vezes 4, 12. Então, 12 mais. E aqui? 15 raiz de 5 dividido por 3, 15 por 3 dá 5 raiz de 5. Só você pensar assim, ó. 15 raiz de 5 dividido por 3, ó. 15 por 3
dá 5 raiz de 5. Então, vezes 1 dá 5 raiz de 5. 5 raiz de 5. Agora, por último, para isolar o Q, é só passar o 4 multiplicando. Então, eu vou chegar aqui o Q, finalmente, é menos 4Qzinho. Viu? Tá vendo que o sinal negativo apareceu naturalmente? Como deveria ser. Que multiplica o quê? 12 mais 5 raiz de 5, dividido por 15 raiz de 5. Certo? Bom, então, tá aí. Se a carga tem esse valor, o campo elétrico, então, no ponto P é zero. Esse problema cobriu um monte de coisa. Eu acho que eu vou ter parado nesse problema mesmo só hoje, ficar nesse problema por hoje. Vocês passarem um tempo, mas o que eu quero vocês? Quero que vocês façam, tentem fazer sozinho, utilizando as mesmas lógicas, a lógica de simetria e o cálculo com letras, para vocês chegarem, então, nesse resultado. Tá bom? Então eu vou parar nesse problema mesmo e aí eu vou passar para vocês uma lista de exercícios para vocês já começarem, né? E depois a gente vai ter uma aula de dúvidas para vocês sanarem as dúvidas que vocês ainda têm sobre algum exercício específico, ok? Então, por hoje é isso aí. Tá? Até a próxima aula, gente. Um abraço.